Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou aluno da quarta eletrônica e vou falar um pouco sobre sinais analógicos. O sinal analógico é o nome popularmente dado na língua portuguesa a sinais analógicos provenientes de dispositivos que os contêm. Estes são sinais contínuos cuja variação em relação ao tempo é representada proporcionalmente de outra variável temporal. Um velocímetro analógico de ponteiro, um termômetro analógico de mercúrio e uma balança analógica de mola são exemplos de dispositivos que contêm sinais analógicos. Dispositivos analógicos. Dispositivos trabalhados a pedra e papel para a interpretação direta de sinais analógicos através do uso de analogia, como em uma balança, por exemplo. A resposta do mecanismo a um estímulo físico acarreta no apontamento a um valor numérico. Por exemplo, através do deslocamento de um ponteiro em relação a uma escala numérica desenhada, por onde o ponteiro se desloca, o valor obtido do sistema então será interpretado analogicamente e diretamente. No caso da balança, o número apontado na escala após o ponteiro repousar pode ser interpretado como uma medida de massa ou força. Semântica. Popularmente, dispositivos que utilizam a tecnologia de sinais análogos são classificados no português como dispositivos analógicos. É provável que a confusão entre os termos ocorra por serem parônimos. A possível incorreta tradução do termo em inglês analog, encontrada em especificações de dispositivos que fazem uso de sinais análogos, também pode ter facilitado a difusão do termo e falaciosamente embasado sua falsa validade semântica. Aqui temos exemplos de dispositivos analógicos. Na gravação de som, existe o sistema mecânico, onde tem o disco de vinil e o disco de goma laca, ambos obsoletos. Também no som, existe o sistema magnético, onde tem o fio e o cartucho, obsoletos também. Na gravação de imagem, sistemas fotoquímico, onde tem fotografia em película e filme em película. No sistema magnético existe fita magnética e fita cassete, ambos clássicos, e todos esses estão obsoletos. O instrumento analógico consiste num painel com uma escala e um ponteiro que desliza, de forma a se verificar a posição desta sobre aquela. Num galvanômetro, por exemplo, a deflexão do ponteiro sobre uma escala fornece a leitura direta de grandezas físicas, como tensão elétrica, força eletromotriz, intensidade de corrente elétrica, resistência elétrica, entre outros. À frente, na imagem, temos um galvanômetro analógico e digital. Em contraste à balança de molas, balanças que usam a diferenciação de indução elétrica em relação à pressão não apresentam resultados físicos que possibilitem a interpretação direta por analogia. Em casos como esses, pode ser necessário o processo de digitalização do sinal análogo, através de sua conversão a outro meio, para que os sinais possam ser alterados a fim de resultar em um sinal interpretável. O processo de digitalização também é essencial para o transporte eficiente de sinais anteriormente análogos. Conversas com uso de voz através de dispositivos eletrônicos são troca de sinais anteriormente análogos, captados por microfones, digitalizados, transmitidos entre outros dispositivos e então convertidos novamente em sinais analógicos para serem reproduzidos por dispositivos de áudio. Essa conversão e compreensão também toma esses sinais análogos, graváveis, reproduzíveis, editáveis e distribuíveis. Digitalização. Na eletrônica digital, a informação é convertida para bits, enquanto na eletrônica analógica a informação é tratada sem essa conversão. Sendo assim, entre zero e o valor máximo, o sinal analógico passa por todos os valores intermediários possíveis, infinitos,
enquanto o sinal digital só pode assumir um número pré-determinado, finito de valores. Existe no Brasil, desde o dia 2 de dezembro de 2007, a transmissão de TV digital, que vem para melhorar a qualidade do sinal de TV aberta que chega às casas de milhões de brasileiros. Aos poucos, diversas cidades passaram a contar com esse modelo ao longo de quase uma década. Com essa transição completa programada para ser concluída em 2018. O sinal analógico. Vigente de uma maneira exclusiva no Brasil até 2007, o sinal analógico é representado por uma onda contínua, que varia em função do tempo. Olhando para o gráfico, é possível notar que a curva desta onda apresenta intervalos que variam entre 0 e 10, sendo esta uma das características mais decisivas dessa forma. Isso porque, sinal analógico passa por todos os infinitos valores existentes entre esses dois extremos, como 1,56, 3,58, 9,814 e por aí vai. Sinal analógico. Oscilação é a maior causa de perda de qualidade dele. Nesta forma, o sinal trafega por uma faixa de frequência muito grande, o que resulta em um grande número de oscilações e, consequentemente, em queda de qualidade. Além disso, ele ocupa mais espaço e oferece menos conteúdo, dificultando a otimização dos recursos de telecomunicação. O sinal digital. Diferente do sinal analógico, o formato digital é menos complexo, porque apresenta apenas valores discretos no tempo e na amplitude. Com isso, se a faixa de frequência varia de 0 a 10, o sinal digital assume apenas valores inteiros: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, arredondando para cima ou para baixo. Quando a frequência tem valor quebrado, por exemplo, 5,35, será arredondado para 5, e 5,65 será arredondado para 6. Sinal digital. Mais precisão, menos custos e menos tempo de processamento. Essas são as qualidades do sinal digital. Por isso, utilizamos eles, por ele ser mais preciso, sua qualidade não oscila e os custos para armazenamento e o tempo para processamento dos dados são também muito, também muito inferiores. Aqui veremos uma aula explicando como transformar sinais analógicos em sinais digitais. Os princípios básicos de conversão de sinais são a chamada amostragem, que nós já falamos, ou sampling em inglês, e a sua reconstrução, ou reconstruction em inglês. Os conversores AD, analógico digitais, eles fazem a chamada amostragem. Nós já entendemos isso um pouquinho, ou seja, dado um sinal de tempo contínuo que nós desejamos digitalizar, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma amostragem analógica desse sinal. Em seguida, nós fazemos uma conversão analógica digital
que é o que nós vamos estudar agora. E, depois de feita essa conversão analógica digital, o sistema, em geral envolvendo um microprocessador, um microcontrolador ou algo similar, ele realiza as operações de processamento digital de sinais, que vão permitir que eu extraia informações desse sinal amostrado e desse sinal convertido. De maneira análoga, nós temos também os conversores digitais analógicos, que na verdade fazem a reconstrução deste sinal. Ou seja, uma vez realizadas operações no mundo digital em cima do sinal original, ou do sinal original convertido, nós precisamos reconstruir o sinal a partir dessas informações de conversão e da operação de processamento digital de sinais para obter novamente um sinal que eu devolvo para o mundo real. Em outras palavras, eu faço as operações de processamento digital de sinais, crio um sistema de conversão AD, faço a reconstrução deste sinal, fazendo ele parecer com um sinal de tempo contínuo novamente. Nós, nesta aula, vamos nos preocupar com os conversores analógicos digitais. Na conversão AD, nós primeiro fazemos uma amostragem analógica. De que maneira essa amostragem? Agora que já vimos bastante sobre sinais analógicos, vou colocar um vídeo ensinando a transformação de sinais analógicos em digitais. Na primeira aula sobre conversores AD. Os princípios básicos de conversão de sinais são a amostragem, chamada de sampling, e a reconstrução, chamada de reconstruction em inglês. Nós vimos que os conversores analógicos digitais, eles fazem a amostragem do sinal para que a gente possa realizar operações digitais com eles, né? Transformar para o mundo digital. Nós temos um sinal em tempo contínuo, ele é amostrado, é feita uma conversão de cada um desses valores em valores digitais e em seguida são feitas as operações digitais, por exemplo, mudança de cor de uma imagem ou realce de bordas ou operações matemáticas com sinais variando no tempo e assim por diante, tudo no mundo digital. Os conversores digital analógico, eles procuram devolver este sinal que foi processado para o mundo real. Imagine você, por exemplo, que você tenha feito uma análise de um sinal de áudio e fez várias operações sobre esse sinal de áudio, distorção, reverberação e outras operações, e agora você quer colocar esse sinal de áudio novamente para o público, ou seja, através de um alto-falante, um sistema de áudio. E para isso você vai precisar utilizar conversores digital analógicos, ou seja, devolver o sinal para o mundo analógico. Nesse caso, como isso é feito? Após essas operações digitais, é feita novamente uma conversão dos valores binários em valores de amplitude, que já lembram os sinais analógicos. Depois é feito um processo de reconstrução do sinal ao longo do tempo, portanto, como se fosse um liga-ponto, e isso normalmente é feito com a utilização de filtros e outras técnicas, retenção e assim por diante. E por fim, a gente com isso tem o sinal retornando ao mundo contínuo, para ser aplicado na nossa finalidade. Agora eu estava falando um pouco sobre outros tipos de conversores DA, para converter sinais digitais em analógicos. Existem outros tipos de conversores, como os conversores que utilizam um PWM, que nós já vimos, e um filtro passa-baixas, e este tipo de configuração é muito comum para controle de velocidade de motores, e eu convido vocês a pesquisarem um pouco sobre esse assunto, é muito interessante. Também temos conversores digital analógico que empregam técnicas que nós vimos para conversores analógicos digitais de aproximação sucessiva, que é muito comum também e muito interessante. E temos também conversores que empregam DACs, né, digital analógico, que empregam também as técnicas delta sigma que nós vimos em conversores analógicos digitais. Além dos conversores, nós temos algumas figuras de desempenho para eles. Quais são essas figuras de desempenho? Em primeiro lugar, obviamente, a resolução. Como eu já mencionei anteriormente, no nosso caso, a resolução a gente está considerando simplesmente o número de bits do conversor. Então,
A resolução, por exemplo, de um conversor é 8 bits. Com isso, nós sabemos que ele vai ter a possibilidade de distinguir 256 níveis de tensão, ou seja, 2AN. Temos também a taxa máxima de amostragem, ou seja, a velocidade máxima com que o DA pode fazer as operações de conversão. E isso está relacionado diretamente à faixa de passagem do sinal, ou seja, se ele tiver uma taxa de amostragem muito baixa, é claro que ele não vai poder replicar sinais de alta frequência, como nós já dissemos, devido ao critério de Nyquist. Também temos um parâmetro que é muito importante, que é a chamada monotonicidade, que é a habilidade do DA em mover o valor de saída acompanhando a tendência de entrada, sem criar picos inversos na saída. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante o processo de conversão, pode ser que o DA ele resolva colocar o valor da saída, por exemplo, para baixo, quando ele deveria ir para cima, devido a transições internas do DA. E isso é muito ruim porque gera ruído no sinal. Então, a monotonicidade é uma característica muito importante e muito interessante em conversores DA. Também é uma característica importante a distorção harmônica total, conhecida como THD em inglês, e o ruído, conhecido como noise, N, em inglês, né? Que dá uma medida da distorção e do ruído introduzidos pelo DA. Ou seja, o DA, como qualquer circuito eletrônico, ele tem as suas deficiências e introduz ruídos e outras distorções no sinal de entrada do próprio DA. E isso tem que ser considerado. Por fim, outra coisa importante é a faixa dinâmica do DA, ou seja, qual que é a diferença entre o maior e o menor sinal que o DA pode reproduzir. Obviamente, Ele estava falando até agora sobre um tipo de circuito feito para fazer as conversões dos sinais digitais ao analógico e alguns pontos bons e ruins desse circuito. Convertendo um sinal analógico para digital. Conforme já visto, o sinal analógico é um espectro com infinitas variações em sua amplitude. A primeira etapa para fazer essa conversão é a amostragem. Irá selecionar diversos pontos dessa forma de onda a fim de tornar suas variações em sinais discretos. Para isso, aqui precisamos respeitar o teorema de Niskidt. Em seguida, o sinal dito amostrado e quantizado, ou seja, os valores obtidos passam a ser uma linha de corte e ficam restritos a uma determinada quantidade de valores possíveis, evitando o tratamento valores. Cada uma das amostras então é arredondada. Cada valor possível é chamado de nível quantizado. Quanto maior o número de níveis de quantização, menos erros teremos. Podemos observar a comparação de duas bandas para o formato PCM, uma com taxa de 8.000 amostras e 8 bits, resultando em 64 kbps, e outra com amostra de 16 bits, resultando em 705,6 kbps. A conclusão disso é que o intervalo entre a menor e a maior frequência deste processo apresenta a largura da banda a ser explorada por essa frequência. A largura da banda larga de um sinal composto é a diferença entre o maior e a menor frequência contida neste sinal. Esse número geralmente são potências de 2, devido à etapa de codifique. Cada sinal de quantização é associado a um número binário, denominado valores de quantização, tipicamente uma potência de 2. Então, o número de níveis é dado em potências de 2. O som digitalizado pode ser facilmente processado por computadores através de softwares codec, codificador, decodificador. É responsável por fazer o trabalho de transformar um sinal digital e vice-versa, convertendo o sinal digital para o analógico. Com o sinal digitalizado, o codec no receptor da informação precisa decodificá-lo, para que possa voltar a ser um sinal analógico e audível. Porém, o máximo que se consegue é um sinal contínuo quantizado. Não há como voltar o sinal contínuo original, pois para a digitalização são feitas amostras do sinal, ou seja, ocorre descarte de diversos pontos de sinais
de origem. Por isso, toda digitalização não traz o sinal de origem fielmente quando executado. O processo reverso, o sinal analógico decodificado, é caracteristicamente diferente do sinal de áudio original. Contudo, as perdas não representam um problema para a comunicação em relação à inteligibilidade da mensagem, pois em processo de codificação são respeitados padrões que garantem a excelência do processo como um todo. Já regulamentos por órgãos como o ITU-T, International Telecommunication Union Telecommunication, especificou padrões recomendados para a codificação digital de voz. Agora darei uma explicação bem mais simplificada de todo o processo de conversão de sinal analógico para digital, quanto digital para analógico. Para convertermos um sinal analógico para digital, nossa primeira etapa será fazer a amostragem do sinal analógico, para deixar suas variações de sinais discretas. Em seguida, ele será quantizado e após esses dois processos, ele ficará restrito em uma pequena quantidade de valores. Depois esses valores são codificados para cada nível de quantização. E após isso, teremos a banda larga a ser utilizada e facilmente transformadas por computadores. Esse é o processo de conversão de sinal analógico para digital. Agora digital para analógico. Para converter um sinal digital para analógico, o codec no receptor da informação precisa decodificá-lo para que possamos voltar a ser um sinal analógico audível.